Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar.
eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção, ministério na vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Olá, meu querido irmão, graça e paz. No pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidá-lo, espero que estejam todos bem e que a graça de Deus realmente possa repousar no seu lar. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Ageu capítulo 1, para o texto base desta noite, em Ageu capítulo 1, verso 6, para nos deleitarmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a fazer uma oração conosco e que o nome de Deus possa ser honrado e glorificado quando solicitamos a presença dEle para esse momento especial de estudo da sua palavra. Curva suas frontes e oremos juntos. Bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua paz, pelo teu perdão, pela tua graça e pela tua misericórdia. Clamamos ao Senhor que esteja conosco durante o estudo da tua palavra e que possamos sair daqui, Senhor Deus, refrigerados pela mesma. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu perdão. Nós choramos, imensamente agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Ageu capítulo 1, verso 6 diz assim: Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas nada chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Irmãos, esse é um texto bem interessante. Parece aqui uma espécie de uma maldição. Mas eu vou ser muito franco com os irmãos que eu já me senti assim. Eu já tive essa sensação de estar semeando muito e recolhendo pouco, de comer, mas nada chega para fartar, de beber e a gente não consegue saciar. E que principalmente ao receber o salário, a sensação de estar colocando num saco furado. Colocou no saco e imediatamente saiu. Já tive essa sensação. E a pergunta que não quer se calar é: qual é o contexto para estarmos assim? Por que muitas vezes nos sentimos desta forma? A própria Bíblia nos responde. Há um contexto geral que eu entendo ser extremamente pertinente para a nossa reflexão nessa noite. Lá em Provérbios, abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 11, no verso 24, diz assim:
a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe em pura perda. Veja, ao que dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe em pura perda. E é interessante, né, que a gente pensa que quanto mais nós retermos, no sentido de economizarmos, além da justiça, daquilo que é justo, porque é necessário controlar as finanças, é necessário a gente administrar as finanças, mas há aqueles que acham que desesperadamente precisam reter para poder ter mais. Mas a lógica de Deus é inversamente proporcional a essa lógica. Basta lembrar daquela historinha que a gente ouve desde criança, né? Aqueles que nasceram na igreja ouvem a historinha da primeira multiplicação dos pães de Jesus. E a primeira multiplicação dos pães, o garotinho tinha o quê? Apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus alimentou a multidão com mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. A lógica de Deus é bem interessante. É inversamente proporcional a essa lógica de reter, a ponto de acharmos que se não retermos, vamos nos empobrecer. Interessante que essa ideia de Provérbios, ela também se repete aqui no Novo Testamento. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. A minha Bíblia diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E que o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Eu gostaria de frisar esse último texto que eu acabei de ler, o finalzinho do verso 8, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Meus queridos, que texto fantástico, que se coaduna com um texto de Provérbios e nos faz refletir como estamos agindo. Eu tenho me preocupado, especialmente nesse momento da pandemia, que muitos de nós talvez estejamos esquecendo que o templo fechado não significa fecharmos o templo também para Deus em todos os sentidos. Nesse momento agora, é o que nós também podemos constatar, quem realmente vai ser fiel em todos os momentos da sua vida com o Papai do Céu. Irmãos, não tem jeito. Nós vamos compreender que todo benefício que temos, que todas as bênçãos que recebemos vêm do Senhor, e por isso nós precisamos retribuir, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que continuemos recebendo mais bênçãos do Senhor, ou do contrário, realmente nossa casa ficará deserta. E a sensação que vamos ter é exatamente esta sensação que temos do caso do servo do texto de Ageu. Irmãos, a nossa ansiedade muitas vezes faz com que nós nos esqueçamos que quem é que nos sustenta verdadeiramente? Quem verdadeiramente nos sustenta não é o seu patrão, não é a sua empresa,
não é os seus recursos, não é as suas habilidades. Quem nos sustenta verdadeiramente é o Senhor. E quando nós nos preocupamos com a causa do Senhor, com a obra do Senhor que precisa avançar, mesmo em meio a essa pandemia, para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, nós teremos uma ação diferente de muitos de nós que estamos tendo nesses momentos. Interessante que todo o contexto dos textos que nós lemos aqui preenche os pré-requisitos para dizer que nós estamos contextualizados com o texto que acabamos de ler. Mas há algo ainda mais profundo que eu e você precisamos refletir nessa noite, que é a própria resposta do Ageu. Por que é que você semeia muito e recolhe pouco? Por que é que você come e a sua família come e não se farta, bebe e não consegue se saciar, e que principalmente o seu salário, ou o meu salário, quando eu recebo, a sensação que nós temos que é de colocar, como se estivéssemos colocando dentro de um saco furado? O próprio Ageu responde. Voltemos lá em Ageu, capítulo 1, no verso 9, veja a resposta que ele dá para essa circunstância. Ele diz assim: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanecem em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Irmãos, fortíssimo esse texto. Veja, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E ainda esse pouco, quando você leva para sua casa, diz o Senhor, eu assoprei. Ou seja, ainda o que era pouco, deixou de ser pouco e passou a ser nada. Porque, irmãos, o pouco com Deus se torna muito. O pouco sem Deus se torna nada. É o que esse texto está querendo nos ensinar nesse momento. E nós precisamos ter consciência desse aspecto que é tão importante para o desenvolvimento nosso pessoal e espiritual. E detalhe, por que isso acontece? Porque a nossa casa de oração está deserta. Irmão, será que já não é hora de nos despertarmos e irmos para a casa do Senhor? A média que nós estamos tendo de pessoas que estão se inscrevendo para os cultos aos sábados, apenas aos sábados, é uma média de 30, 35 pessoas. E aonde estão os outros jovens todos da nossa igreja? Aonde estão? Eu não estou dizendo que nós devemos levar os nossos idosos, né, porque há um cuidado que nós precisamos ter de ainda os idosos se preservarem, apesar de ter visto alguns corajosamente querendo ir, e é louvável isso. Agora, irmãos, quantos de nós estamos estagnados em nossas casas, no conforto do nosso lar, achando que nós vamos ter que continuar nesse conforto de assistir os sermões de casa, da nossa cama, com um lanchinho na nossa cama, e achar que tudo está certo? Há um dever a se cumprir, há uma obra a se concluir, e nós precisamos avançar com essa obra. Eu gostaria de ler aqui um texto da Ellen White, no Maior Discurso de Cristo, que eu achei bem interessante. Esse texto, ela faz um comentário de Mateus capítulo 6, verso 34. Antes, porém, vou ler o texto do qual ela faz esse comentário. Mateus 6, verso 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Agora veja o comentário que ela faz desse texto. Ela diz assim: se nos entregarmos a Deus para fazer a sua obra, não precisamos estar ansiosos pelo dia de amanhã.
Aquele de quem somos servos conhece o fim desde o princípio. Os acontecimentos do amanhã, ocultos aos nossos olhos, acham-se à vista daquele que é onipotente. Olha que coisa fantástica. Aí a gente lê esse texto de Mateus 6,34, não se preocupe com o dia de amanhã, e a gente acha assim, opa, olha que maravilha esse texto. Jesus está dizendo para a gente não ficar ansiosos, não ficar preocupados com o dia de amanhã. Mas o contexto real aqui desse texto, meu querido amigo, é que você não precisa se preocupar se você realmente se entrega para fazer a obra do Senhor. Se nos entregamos a Deus para fazer a sua obra, não precisamos estar ansiosos pelo dia de amanhã. Agora, se estamos com os braços cruzados, deixando a casa do Senhor deserta, meus queridos irmãos, nós vamos sofrer um pouquinho ainda mais. Porque o Senhor deseja que a sua casa seja revitalizada. O Senhor deseja ver-nos trabalhando na sua obra com empenho e dedicação para que a obra avance. O Senhor deseja que os estudos bíblicos continuem sendo feitos, se for necessário, pelo WhatsApp, à distância, remotamente. Há tantos recursos hoje que nós precisamos continuar trabalhando para o Senhor, para que a obra dele avance. Quem se dedica na obra do Senhor, seja qual for o seu dom, e continua devolvendo o dízimo do seu tempo para a pregação do Evangelho, seja como for, direta ou indiretamente, pode ficar tranquilo. Não precisa ficar ansioso, porque o Senhor vai suprir todas as nossas demandas e todas as nossas necessidades. Agora, o que estamos vendo, especialmente numa situação como essa, é que há uma espécie de tranquilidade, uma aparente tranquilidade, quando o fim se aproxima. Né? É certo que tínhamos que ficar um bom período em casa, né? Um bom período nos resguardando, mas já está claro os cuidados que nós podemos ter, e mais jovens podem corroborar para a pregação do Evangelho. Nós precisamos revitalizar a igreja, nós precisamos que a igreja tenha os nossos membros não se esfriem, né, como a gente tem constatado, né, a dificuldade de alguns, e aí nós precisamos nos unir para que a peteca não caia e a maldição do Senhor venha sobre nós. Queridos, nós precisamos desesperadamente confiar no Senhor. E quando nós confiarmos no Senhor, vejam, o texto sagrado diz que quando você retém além da justiça, até aquilo que você reteve, ele vai assoprar e você não vai sobrar nada. Mas aquele que confia no Senhor, que entende que no Senhor nós temos plena certeza de que tudo vai caminhar bem, ele vai nos suster, ele vai nos ajudar a rompermos em fé e conseguirmos com tranquilidade avançar no Senhor. Eu gostaria de ler ainda um texto bem interessante que está em Provérbios capítulo 3, quando o sábio Salomão diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Há ainda um outro texto bem interessante, quando ele diz aqui nesse mesmo capítulo: não te estribes no teu próprio entendimento. Eu e você, nós não podemos confiar em nosso próprio entendimento. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós não podemos achar que somos sábios aos nossos próprios olhos, porque sábio, de verdade,
É só o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos dá, inclusive, a sabedoria que nós achamos que é nossa. Todo dom perfeito vem de Deus. E nós precisamos compreender que nós precisamos render graças a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus excelso. E queridos, vejam, quando a promessa é que quando nós agirmos dessa forma, seja com o nosso tempo, seja com os nossos recursos, voltados para o Senhor, para abençoar a outros, os celeiros do céu serão abertos. Em Malaquias diz, provai se eu não abrirei os celeiros dos céus para derramar bênçãos ilimitadas na sua vida. Nós não estamos aqui para fazer apologia como alguns fazem sobre a teologia da prosperidade. Aliás, é bom que se saiba que Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro para que a obra dele avance. Independente de mim ou a despeito de mim e de você, a obra dele vai avançar. De um jeito ou de outro, a obra dele vai avançar. Eu nunca me esqueço, de uma situação que nós ouvimos de um sermão de um pastor que pastoreava a igreja em Cabralha. A igreja em Cabralha estava em reforma e eles precisando concluir a obra, os recursos haviam se findado e eles estavam ali terminando a obra, faltando algumas coisas para concluir, eles não sabiam de onde o recurso viria mais. Mas o Deus que é todo-poderoso e que não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro para concluir a obra dele, fez com que um homem parasse, que não é adventista, parasse com um carro, parece que com um pneu furado, em frente exatamente à igreja, e viu que a igreja estava em processo de terminar. E ele chega lá e pergunta o que faltava para terminar a igreja. Veja, um homem que não era adventista, e ele simplesmente viu que a obra do Senhor precisava avançar. E aí o irmão falou, não, nós estamos precisando do recurso agora para concluir o telhado. O irmãozinho acho que nem imaginava do que estava esperando por ele. E ele falou, quanto é que tem que fazer para terminar o telhado? E preencheu o cheque na hora e deixou para a conclusão da igreja, onde o carro dele havia parado. Queridos, veja, Deus ele tem 1001 maneiras para fazer com que a obra dele avance. O caso não é esse. O caso é que a misericórdia de Deus é tão grande que esse sermão que você está ouvindo agora, ele não colocou por um acaso. Ele colocou porque ele sabe que você e eu precisamos refletir sobre essas questões e ele deseja nos abençoar. Ele deseja derramar bênçãos ilimitadas sobre a nossa vida. E nós precisamos compreender isso. Por isso que o texto aqui, sagrado de Provérbios, diz, não seja sábios ao teu próprio entendimento. Você precisa, eu e você, precisamos confiar unicamente no Senhor. E esse confiar unicamente no Senhor, que é um movimento de fé, vai nos fazer andar nos caminhos do Senhor corretamente, seja na questão dos dízimos e das ofertas, seja também na questão do zelo com o templo do Senhor, do qual nós precisamos revitalizá-lo com urgência. Meu desejo, minha oração, é que você e eu possamos ser contemplados com a graça e a misericórdia de Deus, para que volvamos os nossos olhares para Ele e sejamos repletos de bênçãos, das bênçãos do céu. Que essas bênçãos continuem repousando sobre nós. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai,
ouvindo sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer, dá-me essa tão preciosa luz, divina luz, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar, e habita em mim, o meu viver, dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Habita em mim. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Clamamos pelo Teu perdão e suplicamos que o Senhor possa nos abençoar. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu perdão e, por favor, Senhor Deus, ajude-nos a abrirmos os nossos olhos para o contexto da mensagem dessa noite. Ajude-nos, ó Pai, a despertarmos do sono para que possamos fazer a Tua obra avançar e que o Senhor venha logo. Te oramos imensamente agradecidos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.